Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa primeira lição, revista de adulto, do quarto trimestre de 2022. Isso mesmo. Trazer o nosso resumo da nossa primeira lição da nossa revista de adulto, Escola Bíblica Dominical, CPAD, do quarto trimestre. Nessa revista desse quarto trimestre, nós estaremos contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel e também estudar um pouco sobre a vida do profeta que leva o seu nome no livro que ele escreveu. A nossa lição, a nossa revista desse quarto trimestre, tem como título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel é um dos livros que compõem o cano do Antigo Testamento, um dos profetas maiores. O profeta Ezequiel profetizou quando estava ali exilado ou cativo ali na terra da Babilônia e profetizou antes da destruição de Jerusalém e depois da destruição de Jerusalém. O profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia na segunda invasão dos babilônicos contra a terra de Judá e Jerusalém em 597 a.C. E nesta lição de hoje, que tem como título o profeta Ezequiel, o atalaia de Deus. Nesse quarto trimestre, a nossa lição é comentada pelo pastor Ezequias Soares. Ele é líder e pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, em São Paulo, e ele que está comentando essa revista desse quarto trimestre de 2022. A nossa primeira lição dessa revista tem como título, a qual estaremos trazendo o nosso resumo hoje, Ezequiel, o atalaia de Deus. Nossa segunda lição, como título, Vem o Fim. A terceira lição, As Abominações do Templo. A quarta lição vai nos falar quando se vai a glória de Deus, quando a glória de Deus estava se saindo ali do templo de Jerusalém. A quinta lição, contra os falsos profetas. Nossa sexta lição, a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. Ela, no seu tempo determinado, virá sobre aqueles que insistem em permanecer no erro. A nossa sétima lição, a responsabilidade é individual. Não adianta ficarmos culpando os nossos antepassados pelas causas que vieram, que vêm a acontecer, como estava fazendo aquele povo de Israel, culpando os seus antepassados. O profeta, Deus, através do profeta, do seu atalaia, vem dizer que cada um tem sua responsabilidade. Nossa oitava lição vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. A nona lição, Gog e Magog, um dia de juízo, já entrando aqui na área escatológica. A nossa décima lição, a restauração nacional e espiritual de Israel. A 11ª lição, a visão do templo e o milênio. A 12ª lição, imersos no Espírito nos últimos dias. E fechando o trimestre e o ano com a 13ª lição, o Senhor está ali. Então essas são as
as 13 lições que estaremos estudando ao longo do quarto trimestre de 2022, lição de adulto. Contextualizando, falando novamente, o livro escrito pelo profeta Ezequiel. O título da nossa revista, A Justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Contextualizando, obviamente, o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Primeira lição: Ezequiel, o atalaia de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos acompanhe, deixe o seu comentário, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Estamos trazendo resumos das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem, da nossa escola bíblica dominical, discipulando com a Bíblia, aprendendo mais da palavra de Deus, através da sua santa palavra e das nossas lições, que são muito riquíssimas, que nos ajuda a compreender, a estudar a palavra de Deus. Então, a nossa primeira lição, Ezequiel, o atalaia de Deus. O nosso texto áureo dessa nossa primeira lição está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando o apóstolo Paulo nos diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo nos dando o exemplo, porque nós somos comissionados pelo Senhor a anunciar o evangelho de Cristo. A nossa verdade prática vem nos falar que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino quanto as boas novas. A missão do atalaia é anunciar, é avisar, né? Então vamos aprender mais sobre esse importante livro escrito pelo profeta Ezequiel. A nossa leitura bíblica, essa nossa primeira lição, está no livro escrito pelo profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo do 16 ao 21 e o 27. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu avisar diante dele, ou puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor,
Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Deus falando com o profeta Ezequiel que ele deve anunciar, avisar, porque se ele avisando e aquele ao qual ele avisou não se converter, não se arrepender, continuar nos seus erros, a culpa não virá sobre o profeta, porque ele avisou. Nós somos discípulos, imitadores de Cristo, nós somos comissionados a anunciar o evangelho da salvação. Logo, se deixamos de anunciar, nós somos culpados daqueles que morreram sem Cristo, se não anunciarmos o evangelho de Cristo. Logo, anunciando e eles se recusam a aceitar o convite da graça, já não temos mais culpa sobre o sangue dele. Então, nessa nossa lição, nossa primeira lição, nós vamos apresentar, trazer um resumo sobre a estrutura do livro escrito pelo profeta Ezequiel, falar um pouco sobre o profeta, identificar, né, o profeta, explicar a expressão atalaia e nos conscientizar a respeito da nossa responsabilidade individual como discípulo do Senhor Jesus Cristo, como aquele que foi comissionado, como igreja, como organismo vivo que foi comissionado pelo Senhor a anunciar o Evangelho. Então, o livro escrito pelo profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando o escreveu, ele estava na Babilônia. O profeta Ezequiel havia sido levado para a Babilônia na segunda invasão dos babilônios contra a terra de Judá, contra Jerusalém. O autor aqui da nossa lição, o pastor Ezequias Soares, ele vem falar que o livro de Ezequiel está dividido em 3 partes, do capítulo 1 ao 24, do 25 ao 32 e a terceira do 33 ao 48. Do capítulo 1 ao 24, as profecias do profeta ainda é contra a nação de Judá, daqueles que ficaram no cativeiro. Houve 3 invasões da Babilônia contra a terra, contra Judá, contra Israel, né, contra ali Jerusalém. A primeira em 605 a.C., nessa ocasião foram levados, além de muitos judeus, temos os conhecidos ali, o profeta Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes babilônicos. Eles foram levados em 605 a.C. A segunda invasão que os babilônicos levaram ali aproximadamente 10.000 judeus, e entre eles estava Ezequiel, o rei Joaquim, que estava ali reinando há 3 meses. Ele se entregou para Nabucodonosor, se entregou, e sua mãe, os líderes, a casta, a elite de Jerusalém, foram levados nessa ocasião para a Babilônia, e entre eles o profeta Ezequiel. E a terceira invasão, onde Jerusalém foi destruído, em 586, quando Nabucodonosor, através ali do seu capitão, destruiu toda Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, botou fogo na cidade, destruição total. Tudo por causa da rebeldia. Então, quando o profeta Ezequiel profetizou 4 anos depois dele estar ali na Babilônia, ele começou a receber, teve uma visão de Deus, e Deus o comissionou como atalaia para profetizar
que aqueles que estavam ainda em Jerusalém, que eles não botassem esperança, que eles não tivessem esperança de que a cidade seria salva, porque o juízo de Deus já havia sido determinado. Jerusalém seria destruída por causa da iniquidade, do pecado, da desobediência, da idolatria. Essas profecias foram frequentes ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo e da cidade como um todo. Então, antes da destruição da cidade, o profeta estava profetizando, dizendo que não adiantaria, porque a cidade seria destruída. A profecia era de juízo contra Judá, contra Jerusalém. Na segunda parte do livro, que vai ali do capítulo 25 ao 32, nós temos ali o profeta profetizando contra as 7 nações que ficavam ali ao redor de Jerusalém, de Judá, da nação de Judá, e que estavam se regozijando com a destruição, com a derrocada de Judá. E o profeta vem profetizar contra essas nações, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus, a Filístia, Tiro, Sidom e Egito, nações que ficavam ali ao redor ali de Judá e que estavam comemorando a destruição do reino de Judá, de Jerusalém. E o profeta, Deus manda o profeta profetizar também que o juízo viria sobre essas nações, porque Deus é Senhor de tudo. Então, não adianta a gente pregar, aplaudir a maldade, porque a justiça de Deus não falha. Então, o profeta, do capítulo 25 ao 32, vem profetizar contra essas nações também. E depois da destruição de Jerusalém, na terceira parte, que vai do capítulo 33 ao 39, né? Depois pegando ali a parte até o 48, onde já vem falar ali da questão da restauração, da misericórdia de Deus, do reino do Messias, do milênio, né? Do templo restaurado. Então, essa terceira parte do capítulo 33 a o 39 vai falar da destruição. Jerusalém havia sido destruído e o profeta vem trazer a mensagem de Deus a respeito de que Deus traria restauração àqueles que se mantivessem fiéis ao Senhor. Ter consciência de que não foram só os pais que pecaram, aqueles que morreram, que vieram seguindo na idolatria, mas também assumindo a sua responsabilidade de que não só os pais pecaram, mas eles também pecaram. Reconhecer o seu pecado, confessar, porque Deus é misericordioso. Então, o profeta começa com essa notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, a partir do 21, e fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, a Israel, né? A Palestina, incluindo ali no capítulo 37 a visão dos ossos secos, profecia sobre a restauração nacional de Israel, que se cumpriu e continua se cumprindo ainda na atualidade. A questão da regeneração, do retorno de Israel à sua nação. E também vem falar, a partir do capítulo 39, ali sobre Gog, Magog, sobre a restauração do templo, sobre o milênio e o reino do Messias, um reino que não terá fim. O nosso segundo tópico vem trazer um resumo sobre o profeta Ezequiel.
o profeta Ezequiel começou o seu ministério há 4 anos depois dele ter ido para a Babilônia. Ele estava ali aproximadamente ali com 30 anos, quando ele foi deportado para a Babilônia. Ele estava ali com aproximadamente 25 anos, e o nome dele quer dizer Deus fortalece. Ele era filho de Buzi, era da família sacerdotal, possivelmente da família de Zadok, e ele foi levado para a Babilônia na segunda leva em 597, juntamente ali com o rei Joaquim e os elite religiosa de Jerusalém. Ele ficou ali, seu lar era ali em Tel Abib, na principal colônia dos exilados, ali na Babilônia, sobre o rio Quebar, ou Grande Canal, que fica ali perto da região de Nippur, ao sudoeste da Babilônia. O profeta está lá no capítulo 24, versículo 16 a 18. Era casado, tinha uma esposa, obviamente, mas a sua esposa faleceu. Não temos informações de que o profeta tinha filhos, mas ele cumpriu o propósito para o qual Deus o chamou. Então, ele estava estudando para ser sacerdote quando foi levado pelos babilônicos e cumpriu o seu chamado como Deus o determinou. Ele profetizou em aproximadamente ali 22 anos, profetizando antes do cativeiro, da destruição de Jerusalém, e depois do cativeiro, da destruição de Jerusalém. O profeta Ezequiel. O nosso terceiro tópico vem nos trazer e falar sobre o que é o atalaia, ou termo, ou a palavra atalaia. A palavra atalaia é uma palavra feminina de origem árabe que quer dizer lugar alto, né? A função do atalaia está descrita ali em 2 Samuel, capítulo 18, versículo do 24 ao 27. Nessa ocasião aqui, Davi havia saído de Jerusalém porque Absalão, seu filho, havia tomado o trono, e depois da morte de Absalão, esse atalaia, esse rapaz, veio correndo anunciar a Davi que seu filho havia sido morto. Então, atalaia tem o sentido de, remete à ideia de sentinela, de vigia, de guarda. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, né? A atalaia é uma pessoa que ficava num lugar alto, como uma torre, um poste, ou em grandes rochedos, como no caso dos pastores que ficava de longe vigiando o rebanho para não se tornar presa fácil para os salteadores, para animais. E eles são colocados nesses lugares estratégicos para avisar contra ataques de inimigos também, né? Evitar, proteger colheita contra a invasão de inimigos. Então, o atalaia é alguém que está de prontidão, alerta, avisando contra qualquer tipo de perigo. E o atalaia, no sentido espiritual, é aquele que nós temos ali o exemplo de Elias, quando da morte ali dos profetas de Baal e Azera. Elias estava visualizando já a chuva, está lá em 1 Reis, capítulo 18, mesmo ainda não tendo chuva. Então, o atalaia é aquele espiritual, é aquele que vê além do normal. O profeta Eliseu, no capítulo de 2 Reis,
6, 8, quando o exército dos sírios estavam cercando ali, Geazi, o moço de Eliseu, preocupado, mas Eliseu já estava vendo o exército de anjos ao redor, protegendo. Então o atalaia não olha, o atalaia espiritual, como era o caso do profeta Ezequiel, ele tem um discernimento, porque ele é a voz de Deus, aquele que anuncia, aquele que está preparado, aquele que vê além do normal. Nós temos também um exemplo ali de Josué e Caleb, quando Deus mandou que Moisés enviasse os espias para observar a terra de Canaã. Josué e Caleb viram além do que aqueles demais espias, aqueles demais 10 espias que ficaram atemorizados com os moradores, com os gigantes da terra de Canaã. Josué e Caleb foram além, viram o agir de Deus na vida deles, ao contrário daqueles 10 espias. E essa passagem está em Número, capítulo 14, versículo 24 ao 30. Então, o atalaia, ele se prepara em Deus. Ele não dorme espiritualmente. Tem que andar preparado. Ele vigia e ora para estar sempre apto para cumprir o seu ofício. Nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando Paulo, falando a Timóteo, diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de estar pronto para atender, para corresponder à expectativa daquele que o alistou. Então, o atalaia é alguém que está de vigia, que está de prontidão, que está alerta, que avisa, que anuncia. O atalaia, ele avisa quando chega o juízo de Deus, ele mostra a situação espiritual, como era o caso de Ezequiel, mostrando a situação espiritual do povo de Israel, dizendo: vocês estão assim, vocês estão numa situação em que o juízo de Deus é chegada por causa da maldade das ações do coração de vocês, dos corações de vocês. O atalaia é aquele que toca a trombeta, que proclama a palavra de Deus, que clama, que intercede, que age. Deus mandou Ezequiel anunciar para aqueles que estivessem errados se arrependessem. Então o atalaia está de prontidão, está vigilante, está em ação. Ele segue à risca a sua responsabilidade, o seu propósito, o seu chamado. É alguém que está sempre alerta, né? Então o atalaia é alguém que está sempre de prontidão para o seu chamado. Depois de 7 dias, o profeta Ezequiel teve a visão ali do capítulo 1, Deus anunciando, ele teve aquela visão da glória de Deus. Depois, por causa da sua visão, ele ficou com o corpo ali dolorido, doente, e foi restaurado as suas forças, e passou ali 7 dias se recuperando. E depois dos 7 dias, o profeta se refere à primeira visão da qual foi inaugurado o seu ministério, quando Deus chamou para profetizar contra a nação de Judá. E Deus chama também, o profeta se refere ao profeta Ezequiel como filho do homem. Deus se dirige a ele como o filho do homem. Em hebraico, essa palavra aparece 93 vezes ao longo do livro, escrito pelo profeta Ezequiel, né? Então, nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus, ali nos evangelhos, que usa esse título a ele próprio como filho do homem. Jesus é o filho de Deus e ao mesmo tempo filho do homem. Adão é o cabeça da
humanidade pecadora e Jesus o cabeça da humanidade redimida. Então Deus se refere a Ezequiel como filho do homem também. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebelião. Desta forma, Deus levanta o profeta Ezequiel, constitui Ezequiel, o atalaia, para profetizar aos filhos de Israel, também no cativeiro. Daniel, que era ali quase da mesma idade de Ezequiel, quando Ezequiel chegou na Babilônia, Daniel já estava lá há aproximadamente 8 anos. Daniel vivia ali na corte, no palácio de Nabucodonosor. Ezequiel foi para a região dos exilados, profetizando ao povo, e Jeremias continuou ali antes da destruição, profetizando em Jerusalém. Eles eram contemporâneos. Jeremias, obviamente mais velho do que eles, com a destruição de Jerusalém, conforme as profecias, Jeremias foi levado para o Egito contra a sua vontade, continuou profetizando no Egito até sua morte. Ezequiel profetizando junto aos exilados, e Daniel, que estava lá na corte administrando juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, na coordenação ali dos negócios da Babilônia. Mas tanto Daniel como Ezequiel foram usados por Deus durante o cativeiro babilônico. Deus sempre avisa o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo sem uma resposta. Antes do castigo vir, Deus sempre avisa para que o povo se arrependa dos seus pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então, a justiça de Deus não tarda. E para finalizar, o nosso terceiro tópico, nessa primeira lição, é apenas um resumo, um panorama do livro e do profeta. E no nosso quarto tópico, vem falar sobre a responsabilidade que cada um de nós temos. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa responsabilidade como cristão, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, na qualidade, no propósito, no objetivo de anunciar o reino de Deus, para que aqueles que estão no pecado venham alcançar a graça do Senhor. Então, cada um de nós temos esta responsabilidade. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para manter-se em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer, mas o mensageiro será cobrado por Deus. Se nós não anunciarmos o evangelho e alguém vir a perecer, ao qual nós tivemos a oportunidade de anunciar o reino de Deus, o evangelho da salvação, e aquela pessoa morrer na ignorância, porque nós não anunciamos, nós somos responsáveis por isso. Mas quando anunciamos e este não aceita, nós não temos culpa sobre a vida, sobre ele. O pecado dele não vem sobre nós, né? Então nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade do ímpio, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele grande dia. Deus disse a Ezequiel: quer ouvir, ouça. Quer, deixe de ouvir. Se quiser ouvir, que ouça. Se quiser deixar de ouvir, que deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus Cristo também, lá em Mateus 11:15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, Deus comissionou Ezequiel a anunciar, como atalaia, a avisar.
para que o pecado, para que a culpa pelos que morreram sem se arrependerem não caia sobre o profeta. Então nós temos essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Ou seja, não adianta viver uma vida justa, reta e lá na frente se desviar. Vai perder a salvação. Tem que perseverar. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos a responsabilidade diante de Deus por aqueles irmãos e irmãs que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e não mais voltaram a cultuar. Isso pode nos levar ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros, né? A nossa preocupação não é somente com um pecador ignorante, mas também com os nossos irmãos. Aquela ovelha estava no rebanho, juntamente com o rebanho, e por uma situação ou outra acabou se desgarrando do rebanho e se desviando dos caminhos do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade de nos ajudarmos um ao outro e permanecer em Cristo Jesus. Então o profeta Ezequiel profetizou do cativeiro, da Babilônia, do exílio, antes da destruição para aqueles que estavam em Jerusalém e para aqueles que estavam no cativeiro, avisando, anunciando que o juízo viria, não passaria, Jerusalém seria destruída, o povo iria para o cativeiro, conforme a profecia de Jeremias, onde passou ali aproximadamente 70 anos. Depois da destruição, antes da destruição também, ele anunciou ali o juízo sobre as 7 nações vizinhas que estavam se alegrando com o juízo sobre Judá, Jerusalém, e depois da destruição, o profeta anunciando ali um tempo de restauração, de retorno daqueles que permanecessem fiéis a Deus, voltaria para a sua terra, para a Judá, para Jerusalém, para Israel, o templo seria restaurado, e também a profecia de restauração espiritual da Igreja do Senhor e do milênio. Então, esse é o nosso resumo, essa nossa primeira lição, essa nossa revista desse 4º trimestre, contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel.